Alô, você de todo mundo que se liga no nosso cast, aqui é Chikovski falando, seu idiota com acesso à internet preferido. Antes de começar o programa, eu peço que você assine o canal, siga a gente nas redes sociais e largue um pixinho pra gente comer no italiano. Agora fique com o programa. A gente está começando agora um quadro novo, quadro de resenha, né? É um pouco parecido com o que eu fazia lá na Sugar, né? A sua universal genérica e amadora revista, que era o fanzine que eu fazia com a galera do bonde sobre GURPS, né? Então eu fazia algumas resenhas lá fiz de Mundos Infinitos, fiz de... Agora eu não lembro mais do que eu fiz, mas enfim. Eu sei que a Mundos Infinitos eu gostei bastante de fazer. Mas enfim. E agora a gente vai começar nos mínimos detalhes, que são as resenhas de outros RPGs aqui no canal do blog. Que apesar de ser meu canal, eu uso para fazer conteúdo para o ócio leva ao vício. Então, eu vou deixar meu cachimbinho aqui de lado. Eu acendi, mas não estou afim de fumar agora não. Na verdade eu estou afim de fumar, mas é mais chato do que, por exemplo, fumar um cigarro. Eu estou sem cigarro, então... A gente vai falar hoje de nada mais, nada menos. Você já viu aí o título. A gente vai falar de ópera. Deixa eu botar aqui para você na Capex. A gente vai falar de ópera. Segunda edição. Aí você deve estar falando assim, caralho, Chico, visualizador de foto do Windows 2007 eu habilitei agora para facilitar a minha vida, né? Já que o visualizador do Windows 10 é um pé no saco. Então, o que a gente vai falar? Eu vou pegar minha colinha aqui, que eu já escrevi alguma coisa, né? Meu primeiro contato com ópera, né? Foi lá na Dragão Brasil 104, né? Na matéria do Rogério Saladino, né? Lá em janeiro de 2004, né? Eu tinha acabado de voltar de Araruama, né? E comecei a colecionar Dragão Brasil, que meu irmão tinha comprado alguns números, né? E ele queria trocar, estava interessado num livro, não lembro agora qual. Aí me deu a coleção dele da Dragão Brasil, que eu comecei a ler nessa época. Apesar de ter tido contato em banca com Defensores de Tóquio, na DB Especial número 1, eu não consumia a Dragão Brasil por se tratar de mais uma coisa para comprar. Então eu pesei aqui Super-Homem, Dragão Brasil, Super-Homem, Dragão Brasil, Super-Homem. Então por isso que eu não consumi Dragão Brasil na minha adolescência suburbana gonçalense. Então aí em janeiro de 2004 comecei a consumir a Dragão Brasil, né? E teve essa matériazinha falando do ópera Observadores Perdidos em Realidades Alternativas do Rogério Saladino, né? Vulgo Catabroc, falando do sistema na edição 68. Na 104, mais para frente, né? Houve já o anúncio da publicação do módulo básico, né, de ópera, né? Isso já em 2004, né? Em março ou abril de 2004, né? Aí veio
propaganda da Comic Store, né, que foi a editora que publicou, né, o módulo básico, né, do Opera, que tinha inicialmente sido programado para sair pela Devir, só que aí rolou um migué qualquer, aí só você perguntando para o Godoy, né, e para o Andrade, que são os autores do RPG, para saber o que foi. Eu não lembro agora e também é irrelevante. Eu até tentei mais para frente consumir, né, o Opera, só que, pô, materialidade suburbana, né, fera? Então fica complicado. Não via na livraria, né? Aí ficava complicado. Mais para frente, o Opera, o pessoal, lembrando que esses módulos aqui era a versão 6.0 do sistema atualizado, aqui em janeiro de 2001, e aqui era a versão 6.3 do sistema, né? Eu digo versão porque tal qual um sistema operacional, tá? Aqui, já em 2000 e blau, eu não lembro exatamente qual foi a data, os próprios autores liberaram, né, a versão 7 para a galera. Só que em comparação com a quantidade de página do módulo básico, lançado em 2004, e esse nome shareware, né, a galera das internet aí, como é que é? Como é que era que chamava a salita de informática antigamente? CPD. A galera do CPD lembra que, pô, né, o Central de Processamento de Dados, né? A galera do CPD lembra que shareware era sempre aquela coisa do traficante, né? A primeira vai de graça, não é completa, né? E depois você tem que pagar. Então, a quantidade de página desse PDF distribuído à época, junto com esse nome, não me dava uma confiabilidade na completude do conteúdo, né? Então, o tempo passou e tal, e na pandemia eu tentei comprar o módulo básico do Opera, o lá de 2004, né? Só que, pô, o preço tava caro para um caralho, tá? Galera aí do Opera, vocês me desculpem. Eu fui ver, tava 50 conto na época. Eu tô pegando o dado de quando eu fui tentar comprar, tá? Eu não tenho print na época e tal. Então eu recorri aí o Wayback Machine, né? A máquina do retorno, para a gente ver o preço da loja, né? Na época que eu tentei comprar. Então era 50 conto, mais 25 e quebradinho, né? Dava uns 25, 75 reais, e os centavos eu não lembro, né? Para mandar para Niterói. Aí teve até uma publicação no blog que eu comentei, né? Na época, hiato aí de uma semana, vamos botar assim. Maneiro, aguardando as próximas fichas aí, notei que tem muitas opções não tem muitas opções de frete na loja. Até o frete mais barato fica custoso para quem mora longe como eu, né? No caso eu estava lotado, confinado em Niterói, né? Que é mais próximo, né, da redistribuição dos Correios. Então, porra, 75 conto no módulo básico ficava salgado para um caralho. Porra, eu comprei GURPS à época. Eu comprei vários livros de GURPS, vários livros da Buró também, Jogo de Dragon, inclusive meu Tordesilhas, que tá para sair segunda edição. Eu comprei a primeira edição nessa leva também. E, porra, foi barato para um caralho o frete, né?
Porque o impresso módico com 9,30 você manda PDF para tudo quanto é lugar. Não, PDF não. Você manda impresso muito barato para tudo quanto é lugar do Brasil. Até os calhamaços que eu comprei do Álvaro Vieira Pinto. Comprei tudo do Álvaro Vieira Pinto. Chegou uma grana maneira para mim, eu saí comprando livro, né? De RPG e não de RPG, né? Então, se você for comparar com os outros fretes, tava caro para um caralho. Aí eu não comprei, né? O tempo passou e tal, aí veio logo em seguida, em maio, tipo, alguns meses depois, já aumentou o preço do Opera módulo básico. Aumentou R$10 e o frete aumentou 5 conto e varada, né? Aí, casou junto com o lançamento do Opera Mitos, né? Que é o cenário cutuliano, né? Do Opera RPG. Aí, lançou o Opera Mitos, voltou-se a falar de Opera. Aí eu fui ver o preço do módulo. Vamos ver se os caras baixaram, né? Não baixou. Caro para um caralho. Vocês me desculpem aí, pessoal do Opera, mas, realidade material da classe trabalhadora é essa aí. Não desmerecendo o trabalho de vocês com o módulo básico de 2004, mas esse frete aí não dá, fera. Esse frete aí não dá, né? Mas, enfim, siga o normal. O tempo passou até que saiu uma noticiazinha bem interessante, né? Dia 28 de setembro eu dei uma olhada lá no Opera RPG, que eu passei a seguir, né? Para ver, de repente, vai que acontece alguma novidade aí. A galera do Opera botou lá no seu Facebook, né? Deixa eu aumentar aqui. Opa! Para você ver aqui, ó. Uma das maiores decepções do RPG é ter um livro impresso cheio de erros. Mesmo o livro sendo revisado no formato não diagramado, podem acontecer no processo de diagramação inúmeros problemas. Nos livros que trabalhamos, gastamos um tempo revisando várias vezes, também passamos a outros RPGistas. Uma hora você não consegue encontrar os erros. Os espanta-editoras e grandes projetos de financiamento coletivo estarem lançando edições impressas com erratas gigantescas. Para bom entendedor, pinga letra, né? Sentiu aí a alfinetada, né? Como nossa equipe é pequena, estamos trabalhando da seguinte forma: lançamos o livro em PDF, enquanto erros foram encontrados, os corrigimos e mandamos novo PDF àqueles que compraram, para que tenham uma versão cada vez melhor e não depender da consulta de erratas. Quando não encontrarmos mais erros, lançamos a versão impressa, dando desconto ao pessoal que comprou o PDF. Estamos fazendo isso com o Opera RPG segunda edição e faremos com outros livros posteriores. Temos de ter respeito com o nosso público. Beleza. Essa publicação da galera do Opera já tinha quase um mês, 28 dias, 29, do lançamento da segunda edição em PDF, né? Que está custando R$15 o PDF. São 329 páginas de fucking PDF. A porra do PDF de 329 páginas, R$15. Eu achei justo, vi essa mensagem. Na época eu não quis pagar para ver, mas depois de ver essa mensagem aí no Facebook oficial do RPG, eu falei, não, vou pagar para ver. Você, caro telespec, já tinha mandado 3 italiano para mim. Então, 3 italiano, R$18, menos 15 do Opera, sobrou R$3 para comprar a caixa de fósforo.
para a gente acender o cachimbo. Então eu resolvi. Então a gente chegou no produto que é o Opera, né? Eu tinha escrito mais uns troços aqui, vou deixar a erratazinha que eu fiz. Essa daí já é a terceira versão. Quando eu comprei a segunda versão, a V2. Essa daqui já é a V3. Ou seja, 30 de agosto lançou a primeira versão do Opera. Eu comprei, né, a galera mandou para mim por e-mail já a segunda versão, porque eu comprei dia 30 de setembro, 2 dias depois desse anúncio, e mandaram para mim por e-mail. Então eu ia fazer os mínimos detalhes, que é a resenha completa, destrinchando as 329 páginas desse manual. Só que aquela protelação básica, né, do próprio fazer a coisa, eu acabei demorando muito para fazer. Eu demorei tanto que chegou para mim dia 17 a versão 3. Eu falei, não dá para ficar protelando tanto assim, né? Então vou destrinchar com você. O vídeo já tem 16 minutos e senta aí, se prepara, porque eu vou num pau só da capa até a contracapa, né? Fazendo jus ao nome nos mínimos detalhes. Então vamos lá. Módulo básico de Opera RPG segunda edição. Guia definitivo de criação do universo. Então aí mostrando o expediente, né, os autores, o Leonardo Antônio Andrade e o Rogério de Melo Godoy, né, o Roger Ventura e o Léo Andrade, né, as ilustrações da capa, né, é do Felipe Contartese, né. Então vamos lá, vamos passar para a brincadeira. Já a gente tem aí a divisão aí nos capítulos, no sumário. Eu queria destacar aqui na introdução, ele é bem explícito de qual história você quer contar, que tem nesse livro, né? Para dar uma resumidinha do que tem no livro, né? Livros de RPG apresentam informações que ajudam o mestre de jogo a organizar uma sessão de RPG com seus jogadores. Existem livros de RPG completos, com cenários, regras próprias, e existem livros só com as regras, que podem ser utilizados com cenários ou servir de base para o mestre de jogo criar o cenário dele. E existem os livros de cenário que precisam de seus livros de regras específicos para serem entendidos e jogados. Existem também livros complementares com novas regras, aventuras prontas, expansões de cenário ou outros elementos para incrementar a existência de jogo, a experiência de jogo, perdão. O Opera RPG é um livro de regras sem cenário, porém ele oferece uma vasta coleção de elementos para o mestre de jogo criar o cenário que ele quiser. Além de regras básicas para o funcionamento do sistema, o livro apresenta regras para armas, artes marciais, magia, psiquismo, poderes, mutações, características raciais e tecnologia. As regras básicas também podem ser customizadas para adaptação de qualquer cenário. Pontos de sorte podem ser colocados em um cenário mais heróico, danos específicos podem ser incluídos em um cenário mais realista e etc. E para permitir esse encaixe em qualquer tipo de cenário, a estrutura das regras é o mais simples possível, permitindo que o mestre de jogo encaixe a complexidade que ele quiser no jogo dele. Então, basicamente ele explica, né, para o novato no passatempo, né, o que ele pode fazer com esse
esse livro, né? Como usá-lo, né? Então isso eu vou pular um pouco essa parte, só vou falar um pouco en passant, apesar de ser nos mínimos detalhes, a gente não pode falar de 329 páginas completamente. A gente vai passar todas as páginas, mas a gente vai dar uma pulada nas coisas que são explicadas pelo próprio livro, né? Isso aqui lembrando que é uma resenha, não é o audiolivro do Opera RPG, beleza? Então aí você tem como usar esse livro, né? Como usar as regras, né? De forma modular, né? Assim como outros RPG genéricos, né? Também como além do Opera, que foi, eu acredito que um dos primeiros RPGs a se propor genéricos em solo nacional, né? Hoje em dia a gente tem outros, tá? Como o Camaleão, do camarada Bruno Torres, né? E ele tem essa modularidade também, né? Que já é presente, por exemplo, no GURPS, por exemplo, que é um velho conhecido do público brasileiro. Pausa para acender o cachimbo. Então, não fume. Então aqui ele, na introdução, ele também mostra como usar as regras, como interpretar as regras, né? Ele é bem inclusivo, né? Quem ganha no final, aquela coisa toda, e notas sobre esta edição, né? O Opera começou a ser desenvolvido em 1994 e teve uma impressão pela editora Comic Store em 2004. Desde a sua primeira versão em 94, passando pela versão 6.3 de 2004, que foi impressa, né? O Opera continuou sendo revisado para ajuste de regras a determinadas realidades, mantendo o conjunto de regras primordiais inalterado. A versão que você tem em mãos contém a 10ª versão do sistema. Ou seja, se o manual de 2004 é a versão 6.3 do sistema, a segunda edição do Opera contém a versão 10 do sistema, né? Agradecemos a todos os mestres de jogo que continuam utilizando o sistema e nos trazendo o retorno. Não é o feedback, é o retorno necessário para realizar as regulagens necessárias, trazendo para vocês uma versão digital atualizada do Opera. Beleza? Aí fala sobre o Léo, fala sobre o Roger e fala sobre o material do Opera, né? Que você pode encontrar no sítio do sistema. Dentre eles tem alguns cenários peculiares, né? 1889, que eu acho que não é 89, é 1887. Pode ser que eu esteja enganado, tá? Mas eu acho que é 1987 sob o sol do Novo México, tá? Não sei se foi atualizado, mas o original era 887. Conspiração do Amanhecer, do Teles, né? O Mais Longo dos Dias, que é sobre a Primeira Guerra. Opera Mitos, recente, Sombras de Amiens. Rebeldia sobre Rodas, que é tipo Velozes e Furiosos, né? Mad Max, né? A temática de velocidade na aventura, né? E Terras de Xiang, que eu particularmente não saberia dizer sobre o que é, né? Mas você pode ir lá no Opera RPG e procurar saber, né? Então aí tá aí os contatos do Opera e vamos para a brincadeira. Regras básicas. Aí tá aqui mostrando a ficha do personagem, né? Eu vou dar uma enlarguecida aqui para a gente ter uma visualização melhor. Eu vou até mudar isso aqui, ó, tirar para ficar mais larguinho. Ó, que beleza, hein? As regras básicas. Ué,
Vem, filho. Vem. Ó. Isso. Aí, ficha de personagem, só para você dar uma olhadinha aqui na ficha de personagem. Aí, ó. Nome do jogador, nome do personagem, jogo de campanha, né? Atributos principais, os 3. Atributos secundários. Atributo, características físicas, característica psíquica, características especiais, histórico e ou retrato, né? Aí você escolhe se você quer botar um desenho, se você quer botar a historinha do seu personagem, a coisa da iniciativa, esquiva, número de ação, dados e armas, né? Aquela coisa toda bonitinha aí. É uma ficha bem coesa, né? Na minha opinião, e bem interessante. Aí a gente tem aqui, né, começando os atributos físicos, né, funciona com base, teste de atividade, né, aquela coisa toda. Então, indica quantos pontos o personagem suporta antes de ficar agonizando no chão, né, aquela coisa toda. Então, a gente tem aí físico, né, destreza, inteligência como principais. Aí você tem aqui, ó, a tabelinha de como você faz a obtenção, né, dos seus atributos. Aqui, ó, só para explicar aqui, ó. Aqui, ó. Opa. Os atributos secundários, né? Percepção. Opa. Porra, mas isso está demorando demais para baixar. O computador do subúrbio é foda, gente. Aí vamos lá. Vontade, mente, maná. Eu chamo de maná. Ah, eu achei que maná é outra parada. O Xaxa é mana. Cara. Adoro quando não apaga. Apaga? Eita. Mana, tanto faz. Beleza? E sorte. Aí, pontos de atributo, né? Pontos de criação para preencher a ficha, o personagem jogador conta com a quantidade limitada de pontos de atributos de ponto de criação. O mestre de jogo determina essa pontuação no tipo de... Então, é basicamente igual no GURPS, por exemplo, a quantidade de pontos da campanha, né? No caso, o GURPS terceira edição, você tinha 50 pontos, né? Uma campanha mais realista, 75 pontos, né? Se o cara fosse mais experiente, e 100 pontos já era campanha aventureira, né? De herói medieval, aquela coisa assim, e super-heróica você já tinha de 500 para arriba, né? De 500 a 1000, né? Então, basicamente, ele te dá que novato você tem 18 pontos de atributo, treinado você tem 19 e veterano você tem 20 pontos de atributo, né? Cara, eu desisto de fumar, cara, tá foda. Porra, o negócio não vem. Mas, enfim. Então, aí você tem as mecânicas, né? As características da habilidade, que é o nome certo, né?
de perícia, né? Skill, né? Se você vai falar a Have Many Skill, né? Da Xena, ela não fala eu tenho muitas perícias, eu tenho muitas habilidades. Skill é habilidade. Ah, desisto, cara, na moral. Não fumo. Deixa pra lá, depois eu fumo essa porra. Caralho. Então vamos lá. Então você tem aí a mecânicazinha básica de regra para atributo, depois da característica. E você tem aí alguns números de nível de habilidade, né? E o custo de pontos de criação. Mais para frente, a gente vai ter números aleatórios, né? Se você quiser, né? Eu acho muito ruim a aleatoriedade na criação de personagem. Por quê? Mas é um gosto pessoal, tá? Você faz aquilo que você quiser. Mas eu acho muito ruim. Você já vive numa sociedade que é desigual, né? Onde pessoas têm vantagens sobre outras, né? Então, se você tem uma possibilidade de você uniformizar num jogo onde todo mundo seja igual, ninguém seja melhor do que ninguém, porra, show de bola, né? Mas enfim, enquanto a revolução não vem, se você quiser, né, trazer essa coisa nefasta da sociedade que a gente vive para a sua mesa e quiser botar pessoas melhores do que outras rolando a aleatoriedade, você também tem essa opção no Opera, né? Aí você tem fala de teste, né? Lembrando, no Opera os testes são feitos com 2 dados de 6 lados, o que diminui a curva gaussiana de probabilidade, né? Se no GURPS você tinha uma curva mais acentuada, né? O sino gaussiano da probabilidade ele é maior porque tem 3 dados, você com 2 dados só, a média mais possível vai ser menor, né? Com os 2 dados, mas é a mecânica que eles usam, né? Existem 2 tipos de testes pelos quais o personagem pode passar. O personagem está fazendo uma atividade onde apenas ele está sendo testado com uma tentativa de arrombar uma porta ou enquanto ele está tentando compor uma música. É feito um teste de atributo em que o resultado dos 2d6 é comparado com a habilidade de arrombamento do personagem, destreza mais arrombamento, ou com o talento musical, né? Inteligência mais arte, música. Ele conseguir nos 2d6 um número menor ou igual à sua capacidade, ele conseguirá seu objetivo, muito parecido com a mecânica apresentada em GURPS para os testes, as jogadas de sucesso, como eu traduzi no Sugip, ou os testes de perícia, como o DQR traduziu. Né? Então, basicamente, é rolagem para baixo. Né? Então, as rolagens críticas são, em vez de 3 e 18, são 2 e 2. Né? Indo mais para frente, aí, a modificador de situação, aquela coisa toda. E aqui, olha só, já é apresentado, logo assim no início, depois que já explicou o basicão, eles já jogam você, dá uma pausa nas regras e já joga você para uma aventura solo. Lembra que não é RPG solo, porque RPG solo só joga a pessoa esclerosada. Não há nada de errado em jogar sozinho, usando elementos RPGísticos, seja regra, seja mundo de aventura, mas você não está jogando RPG sozinho. Você só consegue jogar RPG com um coleguinha, tá? Porque RPG é uma criação coletiva de uma história conjunta, onde você pega elementos de proposição narrativa e de mosaico literário, né, de construção coletiva de uma história
para poder interagir, né? Então, você brincar sozinho, você não está jogando RPG, você está tendo uma aventura solo. É igual, a mesma coisa o jogo cooperativo. Não é RPG, não existe RPG modo co-op. Você está jogando, fazendo uma aventura com um coleguinha. Aventura jogo, um livro jogo. Você pode pegar um livro de aventuras fantásticas, né, que é um livro-jogo, e jogar sozinho. Você pode jogar com um coleguinha, né, mas você não vai estar jogando RPG, porque quem está propondo a história não é uma pessoa, é um livro, sabe? Jogar cooperativo também não é RPG, porque é como se você estivesse jogando FIFA sozinho. Aí chega um coleguinha, você dá o controle para ele e você joga um contra o outro. É isso. Não é RPG, né? Enfim, RPG só pode jogar quando há um mestre propondo a história e outros jogadores, outros jogadores se integrando. Isso daí, o fato da nomenclatura não ser correta, nada impede que você jogue, né? Eu mesmo já joguei aqui a aventura solo de Cidade dos Ladrões, eu acho que é do Ian Livingstone, mas não é RPG, tá, gente? Mas isso não impede que vocês joguem, né? Só a nomenclatura tá errada, é só uma aventura solo, né, que usa elementos de RPG, né, mas não é RPG, beleza? Então, aí ele já te joga aí uma aventura solo para você, assim como o D&D fez, assim como o GURPS fez, que é jogar uma aventura solo para o jogador, futuro jogador, pegar a manha das regras. É para isso que serve a aventura solo, né? É para você pegar a manha das regras do sistema, né? Se acostumar com a regra do sistema. Então ele já te joga na aventura solo a primeira viagem para você ficar inteirado com as mecânicas básicas propostas no Opera. E aí ele vai até a página 40 e pouco, né? Aí, beleza. Ele vai até a página 35 e você já entra já nas regras avançadas. Aí nas regras avançadas vai ter ação por round, combate, dano em combate desarmado, atributos de armas de briga, ataque longa distância, regra alternativa para combate à distância, né? Tabelinha de dificuldade de tiro, né? Ações acumuladas de disparo, arremesso, diagrama de resistência, tudo bem mastigadinho. Armadura, situação de combate, ações cumulativas de combate corpo a corpo, alto impacto, ataque por trás, carga, combate desarmado, contra-carga, danos na destreza, defesa passiva, empurrar, fuga, golpe direcionado, golpe mortal, golpe surpresa, inaparável, sei lá, mas enfim, penalidades. E aqui começa já a minha errata. Eu até mandei isso quando eu recebi o módulo 3, eu mandei uma erratazinha só analisando a parte diagramal, tá? Do Opera. Eu mandei, assim que eu recebi, eu respondi com uma errata. Eu tenho uma erratazinha que vai da página 44 até a contracapa, justamente com algumas peculiaridades da diagramação. Então você pode ver aqui, ó, você tem um padrão aqui de, não sei se você está vendo o cursor,
aqui, ó, você tem um padrão da tabela, né? E aqui você não tem esse padrão aplicado, sem contar os itens faltando aqui de combate corpo a corpo e combate à distância, tá vendo? Então, uma peculiaridade da página 44 é que as tabelas da coluna 2, né? Coluna 1, coluna 1, coluna 2, só os velhos entenderam agora. Então, as tabelas da coluna 2, elas estão fora do padrão e elas estão incompletas, né? Então, voltando aqui, ó, aí você continua no raspão, repetir membro, tabela de combate, desmaiando, morrendo, regenerando, desmaio, morte, regeneração ou não, danos especiais, asfixia, decepamento, desidratação, fogo, gelo, ácido, todas essas peculiaridades, né, que para quem gosta do jogo mais como é que eu vou explicar assim? Mas é realista mesmo. Vamos botar uma regra avançada, ela puxa mais para a realidade. Você não quer só aquela coisa de vou pular e tal, não sei o que. Não, você tem a temperatura, você está desidratado, você andou 60 quilômetros, você está cansado, você não vai conseguir pular 1 metro de desfiladeiro, entendeu? Tem uma porra de redutor. Então, essas coisas todas que deixam uma emoção a mais na sua mesa, o Opera oferece para todos nós, como fome, hipotermia, né? E por aí vai, né? Assim como, por exemplo, outros sistemas como o GURPS, por exemplo, fazem também, né? Aí você tem aí insolação, queda, sufocamento, pontos especiais, deslocamento de limites, a variedade de opções para as regras avançadas são muito grandes, né? Você tem lista de habilidades, né? Uma lista até bem grande, tal, não é? Ó, tá vendo? Tem uma peculiaridadezinha assim, ó. Você vê aqui, ó. Tem alguns probleminhas aqui, ó, de diagramação, ó. Ficou meio tortinho, tá vendo? Mas nada que a gente não consiga entender, né? Aí você tem habilidades bélicas. Tem uma lista de habilidades bem interessante, né? Físicas, psíquicas, bélicas, para você colocar na sua ficha. Aí a gente vem já em características e habilidades, né? As características são aquelas modificações que fazem parte do personagem naturalmente, geralmente são particularidades do seu corpo ou da sua mente, ou seja, modus operandi de pensar, de ver o mundo, né? E alguma característica física, no caso de você ser mais robusto, né? Se você ser mais magricela, né? Aquela coisa toda. Aí tem as características físicas, ambidestria, imunidade, muito parecido com vantagens e desvantagens do GURPS, por exemplo. Vocês me desculpem, eu vou sempre comparar com GURPS, porque eu fui vacinado com GURPS em 95, comecei nessa brincadeira de RPG com o GURPS, tá? Então, a minha referência maior. Então, aí, características físicas favoráveis, desfavoráveis. Aí vem destrinchando todas elas aqui, né? Opa, deixa eu pular aqui. Aí vai mostrando cada peculiaridade de cada uma delas, né? Até a gente chegar em características psíquicas e características psíquicas favoráveis e desfavoráveis também, ainda assim, né? Vantagens e desvantagens, né? Por exemplo, aí, a minha aqui, ó, depressão. Não sei se você já acompanha o meu canal há muito tempo, mas eu já falei algumas vezes aqui. Eu sou diagnosticado depressivo desde 2014, né?
Então, depressão é a característica psíquica desfavorável de custo -2, -4 e -6, dependendo provavelmente do grau da depressão que você quiser colocar na sua personagem ou no seu personagem, né? Enfim. Aí você tem o destrinchar de todas elas, né? De todas as características psíquicas vantajosas ou desvantajosas. Só vou ler a depressão aqui, já que eu sou interessado no assunto. Depressão -2, -4 e -6 pontos de custo, né? Então, independente do tipo de vida que leva, mesmo numa vida sem problemas, o personagem apresentará os tristes sintomas da depressão, que mais do que um estado psíquico é uma doença crônica. Com depressão leve, -2 pontos, o personagem sempre está insatisfeito, não comemora suas pequenas vitórias e pensa sempre no pior. No nível grave, -4 pontos, o personagem evita enfrentar seus problemas e vê tudo muito pior do que verdadeiramente é. No nível gravíssimo, -6, a vida se torna insuportável, tudo é dor e desânimo, nada vale a pena, são frequentes os pensamentos suicidas. Então, tem esses 3 níveis aqui de possibilidade, de características psicológicas desfavoráveis para você colocar no seu personagem, né? Essa é só uma peculiaridade de uma delas, né? Então a gente vai passando para a próxima, que é habilidades físicas. A gente já entra agora na habilidades físicas. Aí é a parte do que o pessoal que é vacinado com GURPS, como eu, pensa em perícia, né? Mas na verdade o nome certo é habilidade. Palmas para a galera do Ópera para dar a César o que é de César, né? Nomenclaturar conforme deve-se, né? Então aí você tem habilidade física, né? algumas listas, né? Você tem na sequência de destrinchar de todas elas habilidades psíquicas, né? São muitas habilidades psíquicas que poderia se chamar habilidades mentais, mas aí a gente entra também numa coisa de, segundo alguns, você que é nobre bacharel de psicologia aí, ou psiquiatria, né, médico, psiquiatra também, me corrija se eu estiver errado, mas parece que tem uma galera aí dizendo que a mente não existe, né? Não tem uma dissociação de mente e corpo, né? Então é tudo uma coisa só, segundo nobres bacharéis da área. Me corrija se eu estiver errado. Então o adjetivo usado para essas habilidades que envolvem mais o raciocínio, né, que são habilidades psíquicas, está mais correto do que muitos outros RPGs que a gente vê por aí. Enfim, aí você tem o destrinchar dessas habilidades psíquicas e a gente vai entrar daqui a pouco nas habilidades bélicas. Tenho para mim, né? Opa, não, sim, pera aí. Opa, orientação, manha, medicina, operação de máquina e tal, programação, benefício veterinário, tá. Aí habilidades bélicas, né, que é a porrada, tiro, porrada e bomba, né? Arremesso, habilidade bélica com arma, designando o tipo da arma, né? Tipos de arma, nível 0. Daqui a pouco vai ter uma peculiaridade diagramal daqui a umas 10 páginas, 13 na verdade, né?
Nível 0, né? Já pula da 83, né? Pula para Criando Mundos. Depois que fala da experiência. Então, dá um suporte maneiro para você criar seu próprio mundo. Já que você não tem um cenário, conforme ele falou lá no início, né, o próprio livro, ele te dá um cabedal, né, para você fazer o seu próprio mundo, né, para você, ele te dá um ferramental para você fazer, né, esse mundo em si. Aí ele explica sobre a criação de personagens humanos, idade do personagem, né? Cara, eu acho que deu uma confundida aí, né? Porque Criando Mundos, no capítulo 4, capítulo anterior apresenta as regras básicas do Opera, né? Que podem ser utilizadas em qualquer cenário. Os próximos capítulos apresentarão elementos como pode ser específico cada tipo de cenário. Além das regras variando de acordo com o cenário, temos variando de acordo com o mestre de jogo. A função do mestre de jogo vai além de interpretar. Tá. Ele mistura a criação de personagem, criação de mundo, personagens persistentes, criando personagens inéditos, exemplo de fichas, ajuste no realismo, atributo de sorte. E cadê Criando Mundos? Tá falando só de personagem, apesar do capítulo ser Criando Mundos, né? E cadê? Habilidade psíquica de criar mundo, de personagens, tal, vida extra. Na 96, olha só. Aqui, ó. Na 96, começa aqui, eu estou apontando com o dedo, como se você estivesse vendo. Você tem aqui, ó, em teste de disputa, o mestre de jogo pode, e acabou. Não tem nada aqui, entendeu? Não tem nada aqui. Na página 96, falta texto subsequente ao último parágrafo da coluna 1. Não tem. E tem esse espaço vago aqui, né? Provavelmente o texto deveria estar aqui, né? Não está nem escondido aqui, de repente apagado. Não. Ó. Vou dar um shift aqui, ó. Às vezes está apagado. Não tem o texto. Aí você fala, poxa, vou comprar uma parada incompleta. Não, cara, relaxa, porra. Os caras não falaram que vão mandar para você conforme for ajeitando o PDF. E no final, quando ele for impresso, não vai te dar o descontão de R$15. Então relaxa, porra. Relaxa que os caras vão consertar essa parada. Então a gente segue com uma peculiaridade aí que eu não tinha observado antes, que é o título do Criando Mundos. Tem algumas coisas dispersas aí no que tange a realmente criar mundos e realmente criar personagens, tudo no mesmo balaio, né? Enfim. Aí fala uma propagandazinha de alguns cenários. O Terras de Xiang, pela imagem, deve ser um cenário de fantasia oriental. Pela imagem, tá? É só a conjectura minha. Viagem Extraordinária, deve ser uma coisa vitoriana, né? Milagres Malditos, calculo que deva ser alguma coisa fantástica qualquer. Enfim, vamos para armas e armaduras, né? Que você vai ter destrinchando, né? As armaduras e as peculiaridades
das armaduras para o jogo, né? De cartucho, projétil, borracha, né? E enfim, eu tô aqui, deixa eu só dar uma olhada aqui quanto tempo tem de vídeo, já tem 54 minutos. Vai ser vídeo de mais de hora, tá, gente? Já falo logo, tá? Nós estamos ainda na página 105. Tudo bem que a gente vai dar uma adiantada em algum momento por acaso armas e armadura, só para a gente dar uma folheada aqui no livro, né? Exemplo de arma de fogo, né? Aí você tem as tabelinhas, né? Com as peculiaridades de cada tipo de arma. Laser. Aí na página 111, aquele mesmo caso lá da página 44, né? A incompletude da tabela de proteção e a diagramação fora do padrão do resto do livro, né? Eu gosto muito dessa coisa do dano o GURPS tem muito isso também. Eu vou atacar o cara. Eu não vou atacar em qualquer lugar. Eu vou dar um tiro na cabeça dele. Ah, mas para dar um tiro na cabeça é mais difícil. Tá, fala aí quanto é que eu tenho que tirar. Entendeu? E isso é legal. É legal porque você amplia, né, a interpretação. Como o pessoal eu não sei se é bem isso o termo, né, a coisa do combate full que o pessoal da reificação da velha guarda fala, né, de você fazer uma interação de combate real, né, do combate, dos combatentes com toda a cena, né? Então, por exemplo, você dá um combate medievo, tá? Você dá uma espadada no pé do cara, acabou o cara. Ele vai andar como, né? Então é basicamente isso. Então eu gosto dessa coisa da peculiaridade de você ter um número alvo diferente para cada parte do corpo. Eu acho isso primoroso até. E o Opera também tem isso para oferecer para a gente se a gente quiser usar, tá? Aí tá algumas peculiaridades de proteção, né? De armadura futurística também. Artes marciais. O Opera tem bastante variedade de arte marcial. Eu digo como quem já foi praticante, não é porque não tem dinheiro para continuar praticando, né, desde 2000, quando eu comecei. Na verdade, eu comecei um pouco antes, em 97, só que também só tinha dinheiro para um mês grátis de Kung Fu, que era o Wing Chun, né, que é o do Bruce Lee, o Jeet Kune Do, né, o pai do Jeet Kune Do, o Wing Chun, né, que é uma arte marcial chinesa, criada inclusive por uma mulher. Então, o Opera ele tem bastante artes marciais. Quer ver? Eu vou só mostrar para você, né? Aí tem treinamento, né? Aquela coisa toda e tal, golpe mortal, linguagem corporal, inteligência, lutar cegamente, né? Meditação, pontos de pressão é interessante, né? Porque aí você alia pontos de pressão com aquela proposta de número alvo para acerto, né? Para parte diferente do corpo, proposta anteriormente, né? Então vamos lá. Manobras, né? São as manobras, né, de queda, aparo, contragolpe,
né? Chave que a fã não é chave, chave de torção, né? Chave de braço, chave de pescoço, chave de punho, né? Aí chute, cotovelada, tal, rasteira. É legal que já começa já nos estilos de luta, né? Passou de manual, estilos de luta. Então, aqui outra peculiaridade que vai ao longo de todo o capítulo de artes marciais nessa pegada de estilo de luta. Todas as tabelas de estilo de luta, elas parecem estar incompletas. Porque não tem um traço aqui, ó, para dizer, ó, Chico, aqui, ó, não tem nada, tá vendo? Tem uma informação aqui, ó. Ó, se eu pegar essa informação aqui, ó, dar um Ctrl C, cadê? Deixa eu pegar aqui na minha errada, dar um Ctrl V. Aí você tem uma informação um tanto peculiar, né? Você tem quilômetro por hora, entendeu? Tem uma informação meio esquisita aqui, né? Quer ver? Ó, vou mostrar para você aqui, ó. O texto que rolou é isso aqui, ó. O texto que eu selecionei ali, ó, é isso aqui, ó. Não tem nada ali, né? Ele está escondido ali no meio. Não, umas peculiaridades diagramais do Opera, segunda edição, versão 3, tá? Isso aqui é a minha colinha, tá? Pra gente ver. Então, como não tem um traço aqui, né, dizendo que não tem nada, então ele dá a impressão, pode ser que não esteja incompleta, mas dá a impressão de incompletude dessa tabela, né? E isso vai ao longo de todos os estilos de luta nessa mesma pegada de simular uma incompletude da tabela. Mas provavelmente a galera na próxima versão já está já está ciente já. Eu respondi quando eu recebi dia 17, eu acho que foi 17, tá, gente? A V3, né, a terceira versão do Opera segunda edição, eu já mandei uma resposta falando de todos esses pontos que eu vou mostrar para vocês aqui ao longo dessa gravação. Então, provavelmente na próxima, na V4, já muitos desses problemas já estarão sanados. Aí você tem boxe, capoeira, karatê. Lembrando, karatê com C, tá, gente? Desculpa aí você que é otakudo, né? O Jiu-Jitsu, eu lembro de ter visto um livro antes da tradução da Conrad, né, para o Brasil. Eu lembro de um livretinho dos muitos que tinha, tipo do Bruce Tegner, né, de arte marcial, e eu lembro da escrita do Jiu-Jitsu, tá assim, ó. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Deixa eu pegar essa coisa aqui que eu copiei. Isso aqui foi... Ele estava escrito assim, ó. Jiu-Jitsu. Eu vi assim no livro. Nunca mais eu vi. Tá, na época era a Siciliano estava virando Saraiva na época. Foi na Siciliano do Plaza Shopping Niterói que eu vi esse livro. Mas enfim, vamos lá. Vamos continuar aqui. Deixa eu botar isso aqui para o lado de novo. Então aí você tem o Jiu-Jitsu. A gente tinha passado... Karatê, Jiu-Jitsu, Jiu-Jitsu. Esse Jiu-Jitsu eu acho que é o Jiu-Jitsu original, porque mais para frente a gente vai ter Jiu-Jitsu brasileiro.
Judô, Kenjutsu, Krav Maga, Kung Fu, Kung Fu Shaolin, Kung Fu Wing Chun. Wing Chun é o que eu falei que eu treinei um mêsinho. Jiu-Jitsu brasileiro eu treinei mais, tá? Muay Thai também treinei mais do que o Wing Chun. Wing Chun, luta livre, Muay Thai, Ninjutsu, Savate, que é uma arte marcial francesa, Taekwondo, coreana, técnicas de policiais e militares. Tem algumas dessas técnicas de origem nacional, tá? Existe técnica de esporte direcionada para o treinamento policial e militar, que foi desenvolvido inclusive por um brasileiro. Eu não vou lembrar agora qual é o nome, tá? Se você sabe do que eu estou falando, coloca aí nos comentários. Então, tem uma grande quantidade de arte marcial no livro básico já para a gente contemplar, né? Ele fala da evolução das artes marciais, né? E aqui a peculiaridade da página 139 que eu botei aqui, essas duas tabelas aqui, ó, essas duas últimas tabelas também tem aquele probleminha de parecer incompleta. Não quer dizer que estejam incompletos, mas se tivesse um traço aqui eu ia ficar muito mais confortável em dizer que as tabelas estão completas, né? Aqui a lenda do Demolidor, tem umzinho que traz para cá, mas você tem esse espaço todo vago aqui, né? Que podia ter uma ilustração, um texto complementar, né? Mas enfim, tá vago. Agora a gente entra na parte dos poderes psíquicos, que eu não entendi o reaproveitamento da arte dessa moça voando. Que, se muito me engano, essa daí é a ígnea que está na lista dos personagens. Bom, computador depois da retreta, né? Então, você está vendo aí, lá na página 140, a gente bota para poderes psíquicos a imagem da ígnea, só que com detalhes roxos em vez de dourados, né? E a gente não tem... ela é uma super heroína, né? Eu só não entendi o porquê do reutilizamento e alteração da arte de uma super-heroína para falar de poderes psíquicos, né? Mas enfim, vamos voltar lá para 140, né? Para a gente continuar a brincadeira, se o computador ajudar. Aí o computador, tá vendo? É a ígnea, é a mesma ígnea lá da página de personagens que a gente vai rever lá no final, só que ela está com a arte alterada aí, roxinha, na parte de poderes psíquicos. Então vamos lá. Bora. Nossa senhora, tá demais hoje o computador, hein? Aí tem a introdução, o atributo mente, adquirindo poderes psíquicos, né? Características e habilidades específicas, ampliação mental, conexão mental, né? Fortitude mental, percepção extrasensorial, né? E a gente vai destrinchando, né? Psicocinese lá em cima, redução mental, meditação, e aí a gente vai destrinchando essa parte aqui também, se você quiser introduzir esses aspectos na sua mesa
tem o cabedal ferramental que o Opera oferece para você nesse sentido também, né? Aqui, deixa eu pular aqui. Aí a gente vai ao longo de todo o capítulo Poderes Psíquicos, falando de cada particularidade, vampirismo psíquico, teleporte, essas coisas todas, pela ótica de poderes psíquicos. No capítulo seguinte, a gente entra na parte de poderes mágicos, né? Então a gente fala de mana, definindo o poder da magia no cenário, né? No caso aqui, o poder da magia é o fator N, né? A gente tem a introdução à magia, né? Aprendizado, influência, interpretação. Eu particularmente não gosto de magia, né? Não curto. Tentei jogar de mago uma vez no D&D terceira edição, tá? Joguei uma sessão só. Não gostei, achei muito chato. Principalmente porque eu sou um cara chato. Eu sou o cara que conta flecha, tá? Eu sou o cara que conta flecha. Eu vou lá, dei um tiro, eu boto eu risco uma seta do meu virote, tá? Tem menos um. Eu sou o cara que conta flecha. Então, porra, preparar magia, né? E isso tudo, isso enche o saco, cara. Né? O conceito de D&D, de magia, né? Aquela coisa do Jack Vance, né? Eu acho aquilo uma merda. Eu gosto de magia tipo Zatanna. Ah, Chico, mas qual é a da magia da Zatanna? A Zatanna ela fala ao contrário e vai, e acabou. E é isso. É você falar uma palavra ao contrário, faz um truque, faz uma mágica qualquer e vai. Não tem que preparar porra nenhuma. Você sabe de uma porrada. Você lembra na hora e pá. Esse negócio de grimoire, né, ou grimório, né, eu acho uma merda isso. Uma merda. Mas se você gosta, no Opera você tem essa possibilidade também dos poderes mágicos estarem na sua campanha, né? Controlar, detectar, né? Todas as peculiaridades do ponto de vista mágico também estão presentes no módulo básico de... tem uma peculiaridade que ele te ensina a criar padrões, né? Com as esferas, por exemplo, né? Aí ele lista, né, no caso aqui, esfera do gelo, mais para frente tem outras esferas. Eu achei meio esquisito o uso desse tipo de arte, né, essa coisa meio cinza assim, para designar as esferas e as ligações delas para o jogo. Eu acho que isso podia ser uma transparência aqui, isso seguir aquele padrãozinho das tabelas, né? Aquela coisa meio marrom escura com um troço qualquer, né? Seguindo aquela palheta das tabelas, tá? Mas é válido, de repente a escolha diagramal e tudo mais, mas eu faria diferente, tá? Mas enfim, ele lista algumas esferas para poder facilitar a vida, para criar um padrão, né, de magia e tal. Se você curte magia, você vai ter um cabedal interessante para você trabalhar dentro da sua mesa de campanha. Aí você tem, né, as demais esferas que ele propõe: esfera de seres vivos, esfera do ar, esfera da ilusão, esfera da água, esfera da terra, esfera do fogo, esfera da eletricidade. Eu não gostei da disposição espalhada na tela, né? Mas tudo bem. Pode ser que melhore? É provável que sim, né? Mas enfim.
Aí a gente vai para o capítulo 9. Aí a gente tem a ígnea agora na sua forma natural, né? A ígnea com as características tradicionais dela, né? Detalhezinho dourado no uniforme, apresentando seus superpoderes. Eu gostei dessa artezinha aqui, bonitinho. Eu gostei, parece uma coisa de santo católico, sabe? Aquela coisa de coroa, né? De santo, bem interessante. Aí a gente vai para a introdução, né? E especificidades dos superpoderes no sistema Opera, no capítulo 9. Aí a gente tem superpoderes ou características raciais, né? Por exemplo, o azulão, né? Azulão é kryptoniano, né? Então, ele tem superpoderes ou características raciais? É uma pegada interessante que os autores mostram para a gente, né? Então, a gente vai destrinchando mais ao longo do capítulo 9 outras possibilidades de superpoderes no sistema. Aí tem algumas características, uma lista de características especiais do seu custo, né? De absorção de dano, vulnerabilidade, até vulnerabilidade, né? Absorção de danos, os tipos de danos que podem ser absorvidos, perdão, asas, né? Tem uma variedade bem interessante. Opa, isso é bom, hein? Isso é bom, hein? Vamos lá, vamos lá. Ó, cavar. Mais 4. Essa característica permite ao corpo do personagem cavar um túnel em vários tipos de substâncias sólidas. Seu nível indica quão rápido o personagem consegue cavar uma determinada matéria sólida. A tabela indica o índice de dureza de alguns sólidos. Areia 1, terra batida 2, rocha 3, aço 4, diamante 5. Um personagem com essa característica consegue cavar uma substância com dureza igual ao seu nível da característica, a uma velocidade de 5 km por hora. 5 km por hora cavando é uma velocidade absurda. Absurda. Como o personagem consegue essa façanha? Garras gigantes, ultra resistentes, rajadas, superpoderosas, energização implosiva, mandíbulas que dissolvem ácidos, qualquer coisa que a sua imaginação permitir. Mas lembre-se de comprar para este personagem um poder de dano para essa escavadeira. Então, legal esse poderzinho aqui. Bem legal. Então vamos lá. A série de peculiaridades do capítulo 9. Né? Vários poderes, né? A gente já está em 1 hora e 21 de vídeo, acho que vai para 2 horas, não sei, de repente, vamos ver. Venenos, vulnerabilidade, manipulação do corpo, eu acho que está acabando já. Invisibilidade, mimetização, controle de cura e dano. Beleza, a gente tem aqui uma caralhada de superpoder ou características raciais, dependendo da abordagem que você quer fazer para a personagem que você quer criar ou a personagem não jogadora, né, a PNJ que você quer fazer. E a gente vai tendo a rajada gasosa, ácido, a rajada líquida, ácido, movimentação, andar no ar, planar, dimensão, velocidade ampliada. E eu acho que acabou. Drenar poder. Ué. Ninguém. Aqui é a peculiaridade, ó.
diagramas de resistência, tá? Aí você tem de artrópode, você tem de gigante, de humanoide alado, né? Humanoide de 4 braços, quadrúpede, pássaro, tá vendo? Porra, bem legal. Só que, por exemplo, para ser abissal, que tem só uma cauda, no caso D ali do lagarto, tem uma personagem aqui no final desse livro que não tem esse diagrama. Não tem. Ela é humanoide, tipo uma naga, um negócio assim, né? Pensa numa sereia, só que em vez de rabo de peixe é rabo de cobra, tá? E não tem essa informação, né, para essa personagem, né? Mas enfim, calculo que na próxima versão haverá, né? E a gente finaliza, né, Cyborg, e finaliza aqui na página 236, no final do capítulo, também com um vão, né, que poderia ser um texto desse complementar ou uma imagem aqui para fechar o capítulo. A lista de características, com todas elas, né? E mais espaço vago. Agora a gente vai para a tecnologia. Eu gostei muito dessa personagemzinha assim, C3PO, assim. Eu achei bem interessantezinho. Aqui a gente fala das peculiaridades de tecnologia, que lá no GURPS a gente tem um nível tecnológico, né? Aqui também a gente tem peculiaridades de tecnologia nas campanhas para serem apresentadas, né? Idade do ferro, idade contemporânea, né? Veículos, teste de pilotagem, danos, né? Veículos terrestres, né? Aí tem as tabelas, né? de cada veículo em si, né? Vários veículos são apresentados. Veículos marinhos também, vários veículos apresentados. Submarinos, espaciais, né? E assim vai, falando sobre tecnologia, acho que até a página 285, se não me engano. Microcomputador, né? Inteligência artificial, todas as peculiaridades que você pode inserir acerca de tecnologia na sua campanha, seja ela tecnologia retrógrada ou avançada, você tem aí várias peculiaridades que o Opera oferece para você. Opa, eu pulei um negócio aqui. Solda portátil, planar, tal, não sei o que, abafadores, analisadores, Banshees. Banshees são armas capazes de emitir ondas. Tá. Blackout, tipos de armas, né? Bem. O gelo de voo, THX 112. Traje de mergulho, traje espacial. E aqui é uma propagandinha dos cenários do Opera, né? Forças de segurança, eu já vi, acho que o Léo Andrade falando para o pessoal do Universo Simulado, do Luiz Cláudio Gonçalves, ou é Luiz Carlos Gonçalves? O Gonçalves, do Universo Simulado, autor do Tormenta, o Tordesilhas, Sabres e Caravelas. Logo assim no lançamento, no dia seguinte, né, do lançamento, acho que foi 1º de agosto que ele fez essa entrevista com o Andrade, e falou desse Forças de Segurança, que é assim como rolou eu acho que na Dragão Brasil 43, posso estar enganado, rolou falando, né, sobre Forças de Segurança Nacionais, né, DPF, a BIM,
Não, eu acho que na 43 não tinha a BIM ainda não. Pode ser que eu esteja enganado. Mas falando de o comparativo das forças de segurança, um comparativo com o que é mostrado nos programas de seriado, de filmes hollywoodianos, né, ou europeus ou de outras partes do globo. A comparação, esse é a Polícia DPF, a Polícia Judiciária, atua em todo o território nacional, a Polícia Rodoviária Federal atua em todo o território nacional, né, e mostrando as forças de segurança. Acredito que pelo que eu ouvi do Léo falar ao Gonçalves, do Andrade falar ao Gonçalves, esses forças de segurança aqui é um cenário ou um cabedal de um estojo, né, de ferramenta, né, o que o pessoal chama lá fora de toolkit. Toolkit é estojo de ferramenta, de regras complementares para esse tipo se você quiser botar isso na sua campanha. Pode ser que tenha cenário também, eu não lembro agora se isso foi feito. O mais longo dos dias é a Segunda Guerra Mundial, né? É cenário. E Rebeldia sobre Rodas também é cenário, com peculiaridades veiculares, né? Enfim. Aí a gente tem a parte final dos personagens, né? Aí ele vai mostrar todos esses personagens que estão na capa aí. A mulher que eu falei, essa Naga aqui, ó, tá vendo? Essa aqui, ó. Deixa eu mostrar ela aqui, grandona. Todos esses personagens aqui têm ficha, tá? Não é uma maluquice da cabeça do artista que não tem representação no sistema, tá? Todos esses personagens aqui, do jeito que eles estão aqui, até esse bichinho aqui tem ficha para Opera, tá? No blog do Opera eles estão soltando sazonalmente esses personagens, tá? Essa daqui saiu, acho que semana passada, semana retrasada, não lembro ao certo, tá? E ela tem essa particularidade de não ter pernas, né? Mas ser um ser terrestre. Na verdade, ela é um ser abissal, segundo a descrição. Mas vamos chegar lá na descrição dela, né? Nós estamos na página 279, né? Então aí a gente tem os personagens um a um, né? Ó, Super, Ignia 3, Realidade SD, né? Aí Dragão Serpente, Guanxua, Realidade CZ. No caso, essas realidades têm correlato aos cenários do Opera, né? Cadê? SD eu não sei o que é isso. Não sei o que seria. Faltou dizer aqui. Realidade MS. Não sei o que porra é essa. Deve ser um nome de cenário qualquer do Opera que não está especificado aqui. Pelo menos eu não estou vendo aqui, né? Aí ele vai dizendo cada um dos personagens daquela ilustração, né? Conforme é apresentado. Na página 286, né, a gente já encontra o mesmo problema de anteriormente da tabela que parece que está incompleta, né? Na página 88, se muito não me engano, tem outro errinho aí, né? Que não tem nada na coluna 2, né?
Podia ser uma imagem? Podia ser uma imagem. Podia ser um texto, né? Uma caixa de texto, uma tabela. Não sabe. Isso aí que não tem nada. Aí você vai para a ficha do Pedro Manin. Aí vai passando, falando do orc, o CAC, né? Aí 200, opa, na 290, é isso mesmo? A 290 não tem nada, né? Não, 290 é a tabela que não parece incompleta. Na 292, espaço vago. Aí tem a tabelinha do cara. Tabela que parece incompleta na 294, né? Tá ali. Aqui, ó. Parece que está incompleto. Se tivesse um traço aqui eu ficava até mais tranquilo, mas parece que está incompleto. Aqui também, né? Najara. Na 296, mais espaço vago. Tá vendo? A Najara. Lá naquele capítulo lá, em que mostra essas peculiaridades aqui, ó. Lembra que eu tinha mostrado essa formação aqui de pontos predeterminados? Né? Aqui tá vendo? Tem um errinho aqui, ó, na imagem também, diagramal. O que é a cauda da Najara? É a G? É a H? Porque tem, lá tem para outras formas, né? Quadrúpedes e tudo mais. A Najara não tem. Entendeu? Ela tem uma cauda, ela é um ser abissal, né? A Najara. Então, qual é o... Vai juntar H? Você tá entendendo? Não tem. Tem essa falha aí de não mostrar a imagem correlata ao físico dela na ficha, né? Mas enfim, vamos lá, vamos seguir. Tires. O que é Tires? Que diabo é Tires? Tá, Tireses, beleza. A nacionalidade é aquela coisa do Qiangxi, do Terras de Xiang, que é um cenário do ópera que eu não conheço, um cenário novo, nunca tinha ouvido falar. Então, a Tires é esse arquétipo aí. Aí, ó, Tires aí. Tá vendo? Todas as... uma coisa legal, tá? Que eu achei todas as artes da capa, elas têm o jeito de você transpor para o jogo. Não são abstrações malucas da cabeça do artista, fiz porque achei legal e você não tem correlato dentro do jogo. Não, todos têm. Todas as artes ali têm correlato, né, com fichas jogáveis de personagens jogadores coesos dentro do universo de regra do Opera RPG. Então eu achei isso muito legal, né? A gente já está caminhando para o final, já passamos de 1h30 de vídeo, não vai chegar a 2 horas de vídeo, né? Aí a gente vai já também mais um vão em branco na página 304, né? A gente tem a ficha aí do Richard Matheson, mais tabela que parece incompleta, tá? O custo aqui, ó,
Tudo bem que a gente vai progredindo aqui, ó. A gente vai progredindo aqui, ó. Não tem nada, não tem nada, não tem nada. Contorcionismo. Contorcionismo já não é qualquer um que faz. Então, eu acredito que essas tabelas todas que eu disse não estarem completas, elas só parecem estarem completas. Então, um tracinho aqui dentro já ia deixar tudo claro que está completinho. Só precisa de um tracinho aqui, ou aqui, né? No caso. Porque se você analisar a tabela mesmo, você pega custo, característica física, humanoide com altura de 1,50 a 85. Isso é a estatura média básica. Orelhas pontudas e cabelos compridos. Cara, isso daí não precisa de custo nenhum, é só uma coisa estética. Corpo esguio e ágil. Pô, eu tenho corpo esguio e ágil de nascença, porra. Então, 1,90 m, 75 kg. Então, isso não custa nada. Aí, contorcionismo, o meu máximo de contorcionismo é conseguir coçar todas as partes das minhas costas. Mas não é todo mundo que consegue fazer essa brincadeira. Então, realmente é um negócio que tem custo. Então, analisando as tabelinhas, essas que eu falei que parecem estar incompletas, provavelmente não estão. Se você analisar friamente, talvez não esteja. Mas o tracinho ali, aí você fala, porra, Chico, você é chato pra caralho. Sou, meu irmão. Sou chato pra caralho. Estou externando essa minha chatice para você, meu amigo e amiga telespec do canal, ia me deixar mais tranquilinho, né? Aí a gente vai para 307, né? Continuando toda a abordagem dos personagens apresentados na arte de capa, né? 3/4 de página vaga aí, e na sequência a gente tem Tchau Kit, a ficha de Tchau Kit, e vai continuando assim. Opa, mais coluna vaga. Marin XZ, gostei. A Marin XZ, eu gostei da estética dela. Parabéns ao artista que eu falei lá no início, que eu não lembro mais, mas enfim. Ígnea, que é a super heroína. Tá aí a Ígnea. Também uma estética muito legal da Ígnea. Tirargos. 3/4 de página sem nada, né? Podia ter uma ilustraçãozinha qualquer, uma caixa de texto, né? Enfim. A ficha do Tirargos. E a gente vai seguindo para o final. Mais 3/4 de página sem nada. Cara, olha só. Se a Narjara já tinha um probleminha, o Guxaxuan tem um problemão, porque ele é um dragão chinês. Como é que você vai representar isso daqui aqui? Se não tiver para mim mostrando onde que eu acerto o que quando, aí fica complicado da fera. Mas beleza, provavelmente para as próximas a gente vai ter essa amostragem aí dos pontos vitais do Guaxaxuan. Do Guxaxuan. Aí a gente tem a ficha em branco, né? Com poderes especiais, mágicos e psíquicos no verso. E a gente tem a última peculiaridadezinha de chatice, porque você tem aqui a propaganda do Mitos, né? Com a coisa aqui. Você podia chegar esse textinho aqui um pouquinho aqui para cima e esse reclamezinho aqui um pouquinho aqui para baixo, para não pegar nesse loginho aqui, né? Bonitinho, né? Do Opera Mitos. Mas é só chatice minha, né? Só maneirismo meu. Bom, e isso daí finda os trabalhos
do primeiro episódio de Nos Mínimos Detalhes sobre o Opera RPG. Por hoje é só. Se não fez ainda, deixe um joinha, assina o canal e siga a gente nas redes sociais. Se puder, larga um pix pra gente comer um italiano. Beijo no Kengo e até a próxima.